E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das músicas mais queridas do Brasil, Jardim da Fantasia. Por muito, muito tempo, uma lenda super trágica e poderosa definiu o que essa música significava para milhões de pessoas. Então, bora desvendar esse mistério. Pois é, essa frase clássica do cinema cai como uma luva aqui. Ela já dá o tom da nossa conversa. Porque às vezes, as histórias que a gente conta se tornam tão fortes, mas tão fortes, que acabam sendo mais importantes que a própria realidade. E a história de Jardim da Fantasia é um exemplo perfeito disso. Então, vamos começar pela história que todo mundo conhece, aquela que foi passada de geração em geração, um conto de amor e perda que deu para a música uma carga emocional assim sombria e comovente. A lenda é daquelas de cinema, bem dramática. Diz que o compositor Paulinho Pedra Azul escreveu a música para a noiva dele, logo depois que ela morreu num acidente de carro terrível. A canção, então, seria uma espécie de memorial, sabe? Uma homenagem final a esse amor que foi interrompido de uma forma tão trágica. E é exatamente aqui que a lenda ganha uma força absurda. Na cabeça das pessoas, aquele verso super poético, tua boca pingava mel, foi transformado numa imagem terrível, a do sangue escorrendo da boca da amada nos seus últimos momentos de vida. É uma imagem muito poderosa que simplesmente grudou na memória de todo mundo. E aí vem o ponto de virada da nossa história. Depois de décadas com essa versão sendo contada como verdade absoluta, fica a pergunta no ar. Será que essa narrativa tão triste é de fato a verdadeira origem da música? Pois é, a realidade que foi revelada pelo próprio Paulinho Pedra Azul é surpreendentemente diferente. A história por trás da canção não tem nada de morte, mas sim um outro tipo de perda, uma perda muito mais comum, principalmente na adolescência. Então, vamos para a história real, contada por quem viveu e escreveu a música. Chegou a hora de separar o que é fato do que é ficção e entender o que de verdade inspirou Jardim da Fantasia. Tá aí, nas palavras do próprio Paulinho. A música nasceu da dor de cotovelo de um garoto de 17 anos. Ele terminou com a primeira namorada e teve que se mudar de cidade. Foi nessa viagem, sentindo aquela saudade, que a melodia e os versos começaram a surgir. Simples assim, uma dor de amor adolescente. E essa comparação deixa tudo muito claro. O mel não era sangue, era só a lembrança gostosa de um beijo. E o famoso bem te vi não era o passarinho, era um jogo de palavras, um jeito poético de dizer bem que eu vi você andar por um jardim em flor. A música é sobre a saudade de alguém vivo e não sobre o luto por alguém que morreu. E, para acabar de vez com a lenda, a musa inspiradora da canção não só está viva e muito bem, como acabou casando com um amigo do Paulinho e formou uma família feliz. A vida, felizmente, seguiu um caminho muito mais doce do que a lenda imaginava. Mas olha, a história real, mesmo sendo mais simples, também vem de um lugar muito complexo e poético. Para a gente entender a alma da música do Paulinho Pedra Azul, a gente precisa entender de onde ele veio, o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é um lugar de muitos contrastes. É famoso pelas dificuldades econômicas, pelo solo seco, mas, ao mesmo tempo, é um dos lugares mais ricos em cultura popular no Brasil. É desse chão, fértil em arte e em gente forte, que nascem muitos artistas geniais. E o Paulinho é a personificação desse espírito. Ele não é só um músico, ele é poeta, é pintor, é um multiartista que reflete toda a diversidade criativa da terra dele. A arte dele é um verdadeiro testemunho da força cultural do Jequitinhonha. E é claro que a carreira do Paulinho não surgiu do nada. Ele faz parte de um movimento cultural muito maior, um movimento que queria dar voz e identidade para a sua região. O ponto de virada para ele e para outros artistas da região foi o Festivale. Em 1980, rolou o primeiro festival, e adivinha quem ganhou o concurso de música? Ele mesmo, Paulinho. Essa vitória deu o empurrão que faltava, e 2 anos depois, ele gravou o primeiro disco, onde Jardim da Fantasia foi finalmente apresentada para o Brasil inteiro. Mas, mesmo a gente sabendo da verdade, a lenda trágica continua por aí. Fica a pergunta: por que uma história inventada tem tanto poder, a ponto de, às vezes, superar a própria realidade? Essa história que o próprio Paulinho conta é fantástica. Ele foi visitar uma escola e a criançada tinha preparado uma homenagem, cada criança com um bem-te-vi de papel na mão. Na hora que ele foi tentar explicar que a letra não era sobre o pássaro, a professora chegou do lado e pediu para ele não fazer isso. Porque para aquelas crianças, a lenda já era a verdade delas. A história que elas criaram era mais importante.
Décadas se passaram e a canção se tornou muito maior que a sua história de origem, seja a real ou a inventada. A prova está aí, num programa de concerto recente de 2024, onde ela aparece como um clássico da MPB. Parte do repertório permanente da nossa música, sendo cantada por corais e amada por novas gerações que talvez nem conheçam nenhuma das duas histórias. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história real de Jardim da Fantasia é doce, é melancólica. A lenda é trágica e superpoderosa. O fato de que uma única canção consegue carregar essas duas realidades e muitas outras na imaginação de quem ouve, talvez seja a maior prova de que a grande arte, uma vez que vai para o mundo, deixa de ser só do artista. Ela passa a ser de todo mundo.